Olá a todos que estão aqui. Sou Ederson Santos, estudante de Engenharia Mecânica da PUC Paraná. Gostaria de agradecer a você que está aqui me prestigiando no meu trabalho de conclusão de curso. Esse ano de maneira diferente, estou aqui no meu quarto. Espero que você esteja em casa e seguro. O tema do meu artigo é a avaliação numérica dos aços IF-DX56D e DP600 através do método dos 5 punções. A estampagem faz parte de um processo de conformação mecânica, com o objetivo de transformar plasticamente o material, transformando em outra geometria. Atualmente, sua grande parte é realizada a frio, principalmente na indústria automotiva. Carrocerias automotivas apresentam geometrias complexas. É através das curvas de limite de conformação, CLC, que podemos analisar se haverá falha no corpo de prova ou não. E é ela que nos fornece as principais informações sobre as deformações de uma determinada chapa. Alguns componentes que são cruciais para a determinação da CLC são geometria da ferramenta, forma do corpo de prova, lubrificante, espessura da chapa e qualidade do material. O teste adotado foi o dos 5 punções. Suas geometrias são cilíndrico, elíptico, hemisférico, elipse profunda e elipse extra profunda. O ensaio dos 5 punções foi desenvolvido pelo pesquisador Roland Henning, da Universidade Técnica de Dresden, em 1997, e surgiu de uma adaptação do ensaio Swift. Atualmente, devido à grande demanda da indústria automotiva para a redução de custos e otimização de processos, a simulação por meio de elementos finitos se tornou uma ferramenta eficiente e de custo razoável. Os materiais que foram utilizados nesse estudo foram o IF-DX56D e o DP600. O primeiro tem um ultra baixo teor de carbono e é aplicado para estampagem extra profunda. O DP600 faz parte da linha de aços avançados de alta resistência. Ambos estão inseridos no mercado automobilístico há alguns anos. E o software utilizado para a realização das simulações foi o Altair Inspireform 2019 em sua versão estudantil. O objetivo principal do estudo é investigar a possibilidade de estampagem por embutimento no aço DP600. Materiais e métodos. O primeiro material é o aço IF-DX56D, que é um aço interstício free, que possui elevada conformação mecânica e resistência ao fenômeno de envelhecimento. A sua tabela está de acordo com a norma europeia 10346. Aqui é possível verificar a composição de 0,0012% de carbono, muito baixa. Esses são aços livres de elementos intersticiais. São conhecidos pela sua aplicação em alta conformabilidade em estampagem profunda. Sua matriz é 100% ferrítica. Ele tem um baixo limite de escoamento e uma baixa resistência mecânica. Isso se dá pela sua capacidade de conformabilidade. Quanto mais dúctil o material, mais baixa sua resistência mecânica. O DP600 apresenta elevada resistência mecânica e estampabilidade. Sua tabela está de acordo com a norma europeia 10338. Aqui é possível ver a porcentagem de carbono presente e compará-la com o aço de DX56D, bem maior. Esses são aços bifásicos, ou seja, possuem uma fase macia, que é composta por ferrita, e uma fase dura, composta por martensita. Nessa figura, a microestrutura possui 85% de ferrita, 15% de martensita. Ele não possui um ponto de escoamento definido. Seu ponto de escoamento é calculado pela deformação em 0,02%. Em 0,02%, aqui no gráfico de tensão por deformação, traça-se uma linha paralela em 0,02%, encontrando o limite de escoamento. E sua tensão limite deve estar próxima dos 600 megapascal, que é o que dá um nome ao aço. Ou seja, aqui a parte onde começa a formar o necking deve ser 600 megapascal. Modelagem 3D. O modelo é composto por uma matriz inferior,
um prensa-chapa superior e a chapa metálica. Como pode conferir aqui na figura ao lado, a matriz inferior é a 2, a prensa-chapa superior simbolizado pelo número 4, a chapa metálica pelo número 1 e o punção pelo número 3. A chapa metálica, ou blank, é a peça inicialmente plana e circular, que será conformada pelo punção e assim adotará uma nova forma geométrica. As medidas da matriz do prensa-chapa estão representadas ao lado. Ambas possuem 250 mm de diâmetro, com um corte em seu centro de 105 mm de diâmetro. A matriz inferior possui um filete de 5 mm, de raio de 5 mm, que é uma folga, um gap para a entrada do punção. Sua altura é de 20 mm e a altura do prensa-chapa é de 5 mm. As medidas dos 5 punções estão representadas na figura ao lado, na seguinte ordem: cilíndrico, elíptico, hemisférico, elipse profunda e elipse extra profunda. Aqui pode-se verificar que a única coisa que altera são os raios dos punções, pois seus diâmetros são todos iguais. Os dois primeiros são responsáveis pelo embutimento. O punção 3, 4 e 5 tratam-se de deformação de estiramento. Lembrando que a deformação por embutimento não apresenta afinamento, já em estiramento apresenta afinamento da chapa. As chapas metálicas possuem um formato circular e variam de 250 mm até 140 mm de diâmetro e possuem uma espessura de 1 mm, como representado na figura ao lado. A geometria circular, que varia de 250 a 140 mm. Parâmetros adotados. São necessários adotar 3 parâmetros para a execução do processo: coeficiente de atrito μ, velocidade v e força F. O coeficiente de atrito escolhido foi igual a 0,12, o que simula uma condição lubrificada. A força adotada de 100 kN foi encontrada através de testes de tentativa e erro. Primeiro testou-se uma força de 432 kN, mas todas as chapas falharam. Depois testou uma força de 1 kN, bem baixa, mas apresentou um enrugamento na chapa, como é possível verificar na imagem ao lado. Já a velocidade foi adotada padrão no software, de 5.000 mm por segundo. Execução da simulação. A operação escolhida foi a personalizada, pois foi a que melhor atendia os requisitos necessários. Durante a operação, a matriz e a chapa ficaram fixas, enquanto o prensa-chapa superior e o punção se deslocavam para baixo no eixo Z. O critério adotado de escoamento foi o de Hill 1948, como é possível ver na figura ao lado, junto com as propriedades mecânicas. Bom, essa tabela apresenta algumas informações bem importantes que a gente pode verificar. Elas estão na biblioteca do próprio software e elas atendem à norma europeia, porque para o aço DX56D, aqui apresenta uma tensão de escoamento de 150 megapascal e uma tensão limite de 301 megapascal. Segundo a norma europeia 10346, o limite de tensão de escoamento para o aço DX56D deve estar entre 120 e 180 megapascal. Já a tensão limite entre 260 e 350 megapascal, o que atende. Para o aço DP600, há uma tensão de escoamento de 416,8 megapascal e uma tensão limite de 618,2 megapascal, ou seja, está próximo dos 600. Ok. Na tabela também é possível verificar o coeficiente de resistência, K, o índice de encruamento e a anisotropia dos materiais, que foram considerados isotrópicos para simulações. Um método. As chapas foram testadas do maior diâmetro para o menor, ou seja, iniciou-se com um blank de 250 mm de diâmetro e reduzindo em incrementos de 10 mm até encontrar o diâmetro da primeira chapa que não apresentava falha, encontrando assim o desão da equação abaixo. A razão de limite de estampagem é dada pelo beta, e o beta é desão sobre desinho, onde desão é o primeiro diâmetro a não falhar e desinho é o diâmetro do punção. Os resultados. Aqui pode-se verificar todas as primeiras chapas que não apresentaram falhas. Aqui está a geometria do punção e aqui o material. Se vocês quiserem pausar para verificar, fica a critério de vocês.
Bom, aqui está o gráfico que compara os dois materiais. É um gráfico de razão de embutimento beta pela geometria do punção. O aço IFDX56D, como esperado, apresentou valores de beta superiores para os 5 modelos. A conformabilidade das chapas é representada principalmente pelo estiramento e embutimento, uma vez que o elongamento e o coeficiente de anisotropia afetam fortemente as suas propriedades. Já o DP600 se comportou de forma muito positiva para os primeiros punções, o cilíndrico e o elíptico, que estão na parte de embutimento, onde não há afinamento da chapa. A partir do hemisférico, entra o hemisférico. Elipse profunda e elipse extra profunda é deformação por estiramento, onde há afinamento na chapa. Ou seja, para geometrias que não necessitem de uma estampagem tão profunda, o DP600 se mostra um aço ok, um aço bom para substituir o DX56D. Conclusão. O modelo construído e simulado para o ensaio dos 5 punções no software Altair Inspiriform é eficiente e evita desperdício de custos e materiais. O material IF DX56D, como esperado, apresentou um maior potencial de deformação para embutimento e é recomendado para estampagem extra profunda. Porém, nessa análise, para a geometria cilíndrica e elíptica, o aço avançado de alta resistência DP600 mostra um potencial de embutimento nas duas geometrias para deformações profundas. Ou seja, quando não há necessidade de um embutimento extra profundo, pode-se utilizar o DP600. Um exemplo é na carroceria do carro. Portas, tetos, paralamas, porta-malas, que não há necessidade de estampagem profunda do material, pode substituir pelo aço DP600. Apesar de ser um material mais caro, ele apresenta resistência mecânica maior. Ou seja, você pode diminuir a espessura da chapa, diminuindo o peso do carro e ainda mantendo uma resistência mecânica maior contra batidas e acidentes. A diminuição da espessura da chapa acarreta em diminuição do peso, que consequentemente gera uma economia de combustível, diminuição de efluentes, além de uma melhoria direta na potência do carro. Meus agradecimentos, eu gostaria de agradecer a toda a minha família, o pai, minha mãe, minha irmã, meus avós, tios e tias e primas, que estiveram do meu lado durante toda a minha formação. Aos meus amigos mais próximos, Gabriel e Matheus, que estão presentes todo dia no meu dia a dia. Meus amigos da faculdade, que me ajudaram durante toda a extensão do meu curso. Ao colega Pedro, que me ajudou na utilização do software. A meus amigos virtuais, que costumam dividir horas de lazer, e a todos que reservaram um tempo do seu dia para ver a minha apresentação. Muito obrigado a todos.